vídeo de hoje é sobre o capítulo 13 do livro O Outono da Idade Média, do autor Johann Huizinga, e o capítulo de hoje é sobre os tipos de vida religiosa. Só um recado, os dois últimos vídeos sobre o diário de leitura do livro O Outono da Idade Média, o capítulo 11 e o capítulo 12, os comentários foram bloqueados porque, enfim, existem pessoas que não aceitam opiniões de outras pessoas. Eu sei que Johann Huizinga é um excelente historiador, eu não estou questionando essa questão específica, certo? Eu sei que ele é um historiador, eu sei que ele estudou a vida inteira para isso. Eu só fiz um comentário que em relação ao capítulo 11 e ao capítulo 12, eu senti durante o texto que ele estava dando alguns pitacos, coisas pessoais dele, não que sejam fatos históricos. Entendem por que eu disse isso? Porque eu li alguns outros livros que, em relação àquele texto específico, aquela situação X, eu li de forma diferente. Então, assim, eu acho que se você não concorda com a minha visão do que eu achei do capítulo 11 e 12, o problema é teu, meu amor, sabe? Tipo, eu não vou ficar discutindo com ninguém. Então, por mais que eu tenha avisado no vídeo, olha, né, se você não concorda com o que eu falo, né, deixa um comentário bonitinho e tal. É que assim, é um querendo ter razão em cima do outro, então eu acabo bloqueando mesmo, sabe? Se nesse vídeo começar a vir uns comentários chatos, eu também bloqueio e assim a vida segue em frente, né? É o que eu sempre falo, não tá satisfeito? Grava os seus próprios vídeos ou crie um blog e faça lá um diário de leitura no seu blog. Ponto! Né? Faça melhor, é o que eu sempre falo, não está satisfeito com ciclano, faça melhor. E nesse capítulo 13, que fala sobre os tipos de vida religiosa, apesar de que existia uma religião específica, que era o cristianismo na época, cada grupo levava essa vida espiritual de uma forma diferente. Porém, claro, ela tem uma classificação, por assim dizer, e ok, nesse capítulo 13 eu super concordei com o autor. Então, nessa época, você tinha uma rotina espiritual, lembrando que eu não estou falando da nossa época atual, que também, né, pessoas religiosas também possuem uma rotina espiritual, independente da religião ou filosofia de vida que você segue. Mas lá na Idade Média, foco no livro, também existia uma rotina espiritual. Como vimos no capítulo anterior, agora eu não lembro se foi no capítulo 11 ou 12, acho que foi no capítulo 12, que eu até comento que existia uma certa rigidez em torno das orações e tal. Então isso é muito forte também aqui no capítulo 13. Mas era uma fé tão colocada assim como uma obrigação, que isso gerava medo, conflito e gerava também perguntas, questionamentos, gerando um conflito espiritual. E isso tanto no catolicismo como no protestantismo. Então você tinha dois tipos de devoção, a devoção a Deus e a devoção mundana, que seria a devoção na aparência. Então lembrando que nessa época aconteceu ali uma renovação na fé cristã que eles chamavam de pietismo. Então no norte da Holanda e no sul da Alemanha existia essa tensão por causa dessa renovação da fé cristã. Mas digamos que era uma tensão normal, não era nada assim absurdo. Já na França e no sul dos Países Baixos, você não tinha essa tensão. E é engraçado porque essas diferenças do sul, norte, etc. acontecem até hoje, né? Por exemplo, os latinos são diferentes do povo do norte, né? Existe essa distinção. E já o povo do sul encara tudo de uma forma muito normal, muito leve. Então você vê que existem certas coisas que permanecem até hoje, desde a Idade Média. Quando falamos de religião, claro que o cristianismo dominava na Idade Média, mas você tinha também a alma popular. O que seria a alma popular? Que nós vimos, se eu não me engano, lá no capítulo 1 e 2, seriam os pagãos, né? Eles tinham a filosofia de vida deles, a religião deles, que era muito baseada na natureza e etc. E alguns desses pagãos eram convertidos, porém outros eram obrigados a serem castos. E por que tem essa questão da castidade, né? Porque eles eram pagãos, né? Eu não preciso entrar muito nesse detalhe, que eles pensavam de uma forma muito diferente em relação à sexualidade.
Então eles tinham também, as pessoas que eram religiosas na época, eles tinham também muito problemas com os sacerdotes, com os padres e com os monges da época. Eles sofriam uma certa decepção com muitos deles e se afastavam, porque eles perdiam aquele ideal de espiritualidade. Uma coisa que acontece muito hoje em dia também, né? Isso é uma coisa que não mudou muito. Então, quando começou a surgir na mídia de padres pedófilos, esse tipo de coisa, não que a pedofilia, é aí que as pessoas, né, confundem um pouco. Não é que todo padre é pedófilo e que o maior índice de pedofilia é dentro da igreja, o que não é verdade, tá? Eu já ouvi comentários assim do tipo, é porque dentro da igreja onde tem o maior índice de pedofilia. Mentira, não é dentro da igreja. É porque aconteceram alguns casos de padres pedófilos e aí o negócio acaba, né, é aquela coisa, as pessoas ficam aumentando um ponto em relação às histórias. Então, porque todo padre, toda igreja, o maior índice na igreja, o que não é. Então, em relação a isso, em relação alguns outros padres, isso eu tô falando atualmente, que se dizem sacerdotes e que na verdade não possuem, parece que estão ali por obrigação, procuram até outras formas de espiritualidade, e existem alguns fiéis que, né, sentem esse peso, percebem, descobrem, enfim, e perde aquele ideal da espiritualidade e acaba se afastando da religião em si. Aí não é o sacerdote, é a religião que não serve para ela. E claro que existem pessoas e pessoas. Existem aquelas pessoas que quanto mais os sacerdotes realizavam sermões, pregações referente ao pecado, mais eles gostavam. É como, por exemplo, quando eles iam queimar uma pessoa em praça pública, o povo ia todo mundo lá para assistir como se fosse a melhor coisa do mundo. Então não é só sacerdotes que gostavam desse tipo de coisa, alguns, que não eram todos. Mas a questão das pessoas, do povo, também gostava, né? É como hoje em dia, aconteceu um acidente, aconteceu um assassinato, as pessoas juntam para ver aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo, tá? Isso também é uma coisa que é do ser humano. Parece que o povo gosta de uma desgraça. E dentro da literatura existiam alguns escritores, poetas, enfim, que também falavam sobre essa decepção, né, com os sacerdotes. Por exemplo, lá na página 288, você tem aqui um poema, acho que é um poema de Moliné, irei pronunciar dessa forma, que ele fala o seguinte: rezemos para que os jacobinos devorem os agostinianos e que os carmelitas sejam enforcados com os cordões dos franciscanos. Então, de um lado você tinha a difamação, que eram as pessoas que eram contra e que tinham um ódio mortal de padres e monges. De um lado você tem os fiéis que estão envolvidos numa obrigação religiosa cheia de excessos. Esse excesso é um excesso de devoção. A quantidade de orações, dentro da questão de rezar um rosário, não é só um terço, mas um rosário por dia ou várias vezes, e que tomava muito tempo da pessoa. Então a vida cotidiana dessas pessoas envolvia muitas obrigações. Então eles já tinham a vida normal em relação ao trabalho, casa, crianças, né, quem tinham filhos. Você já tem toda uma obrigação e quando se volta para o lado da espiritualidade, você tem mais obrigações ainda. E essa questão da devoção, claro, algumas pessoas eram obrigadas, mas não gostavam, outras gostavam, aí você tem os fanáticos, e aí entra também vários grupos. E lá na página 289, fala sobre muito daquela questão de devoção por uma questão social. Lá na página 289 tem um parágrafo que fala o seguinte: em 1437, depois da volta do rei francês para sua capital, houve uma cerimônia fúnebre muito solene pela alma do conde de Armagnac, a vítima cujo assassinato o marcara o início dos anos conturbados que sofriam agora. O povo ficou extremamente decepcionado por não haver distribuição de dinheiro no funeral, pois umas boas 4.000 pessoas, diz o burguês de Paris, não teria ido até lá se não achassem que haveria a distribuição de alguma coisa. Eles amaldiçoaram aquele porque antes haviam orado. Ou seja, era aquele povo que ia em todas as procissões, que choravam, que foram lá, choraram pelo defunto, mas e aí, não vai ter uma distribuição
dos bens daquela pessoa e eu fiquei aqui chorando por essa alma? Era isso, gente. Isso persiste até hoje, dentro de qualquer tipo de religião. E essas contradições religiosas, elas se encontram não só naquele povo humilde, dito como ignorantes, etc., mas também naquele povo que é bem educado, que teve toda uma formação. E lá na página 290 você tem as obrigações religiosas, os sacrifícios que as pessoas realizavam. Eu costumo não ficar colocando exemplos aqui no vídeo dos nomes que o autor coloca, porque são muitos exemplos, mas alguns eu acho que são assim bem interessantes, que é esse caso aqui. Carlos V da França tinha o hábito de abandonar a caçada no momento mais excitante para ir à missa. A jovem Ana de Borgonha, esposa de Bedford, o regente inglês da França, certa vez irrita o burguês de Paris ao espirrar lama numa procissão durante uma de suas loucas cavalgadas. Porém, em outra ocasião, ela abandona uma animada festa da corte à meia-noite para ouvir as matinas junto às monjas celestinas. E a sua triste morte prematura foi causada por uma doença contraída nas visitas aos pobres enfermos. Então, isso tudo eram obrigações, era uma devoção muito excessiva que, enfim, não tinha uma certa lógica. E também na página 290 existe um outro parágrafo que fala sobre esse contraste de devoção. O contraste entre devoção e pecado chega ao extremo perturbadores da figura de Luís de Orleans, que era o homem mais indulgente e apaixonado da terra, apesar de ser um dos grandes servos da luxúria e do prazer. Ele se entrega até mesmo à feitiçaria, negando-se a se reconverter. Esse mesmo Orleans, ou seja, essa mesma pessoa que praticava feitiçaria, que não queria se converter de jeito nenhum ao catolicismo, apesar disso, é tão devoto que possui uma cela no dormitório comum dos celestinos, participava da vida do claustro, assiste às matinas à meia-noite e às vezes 5 ou 6 missas por dia. Como assim? O cara pratica feitiçaria e ao mesmo tempo ele frequenta de 5 a 6 missas por dia. Abominável é a mistura de religiosidade e crime na vida de Gilles de Rais, que durante os seus infanticídios manda rezar uma missa em honra às criancinhas inocentes para salvar a alma dele. E fica abismado quando seus juízes o acusam de heresia. Gente, é umas coisas assim que tipo tem que falar em vídeo. O cara mata não sei quantas pessoas, aí ele manda rezar uma missa para as criancinhas que morreram, né, as crianças inocentes, mas para salvar a própria alma dele por ele ter... E ainda não pode ser acusado de heresia, ele não admite ser acusado de heresia. Embora com pecados menos sangrentos, muitos são devotos. Por exemplo, Bárbaro Gaston alguma coisa. Aí ele começa a citar vários, até mesmo João da Baviera, que eram sanguinários, assim, que eram pessoas devotas a Deus. Então, vai entender, né? É um contraste entre religiosidade e pecado que você acaba não entendendo. Mas eu acho que... eu não sei o que eu acho. Eu nem vou comentar. É porque isso é uma coisa que existe hoje em dia, né? É muito comum você entrar dentro de igrejas, assim, pelo menos eu que tenho uma família muito religiosa, que frequenta igreja e tal, sempre tem aquele que é o doido, a doida, que você não sabe o que está fazendo ali, porque se a palavra do padre ali não ajuda em alguma coisa, a gente fica sem entender, a pessoa deve ter algum problema, né? Não sei. Um outro exemplo muito bom aqui que eu achei é do Filipe o Bom, que era um dos exemplos mais impressionantes do entrelaçamento da devoção com as coisas terrenas. O cara era tipo o louco das festas e das mulheres e dos prazeres, etc. Porém, costuma permanecer ajoelhado por um longo tempo após a missa ter acabado. Jejua 4 dias por semana a pão e água e durante todas as vigílias de Nossa Senhora e dos Apóstolos. Às vezes não come nada até as 4 horas da tarde. Dá muitas esmolas sempre em segredo, igualmente sem ninguém saber a cada um dos membros do seu séquito já falecidos
Ele mandava rezar missas pela alma, mediante um valor fixo, tinha que pagar, 400 e 500 por um barão, 300 para um cavaleiro, 200 para um nobre e 100 para um valete. Gente, como é que você vai entender a mente dessa pessoa? É impossível. Até tem uma frase do autor que eu super achei ótima, que ele fala o seguinte: você tem a hipocrisia, uma tensão entre dois polos espirituais. Isso é estranho para nós? É como eu disse, né? Eu consigo dar vários exemplos aqui, né, de pessoas que eu conheço que frequentam a missa e que comentam sobre esse tipo de pessoas. Então ele coloca aqui esses dois polos espirituais. Então você tem o mundo pecador, que seria o mundo pela ostentação, né? O amor pela ostentação. E o reino de Deus, que é uma vida rígida de devoção. São extremos, ou você é totalmente do mundo, ou você é o pirado de devoções e etc. E aí acabam se subdividindo, né? Os grupos aqui, aqueles que são devotos, mas que realmente são devotos e seguem a palavra de Deus. E aqueles que são devotos por aparência, porque está entre os dois polos, né? Entre não, está num polo para o outro. Aí ele coloca um exemplo de um frei chamado Tomás, que ele reclamava violentamente da riqueza que existia dentro das catedrais, das igrejas da época. Mas ele próprio realizava o sermão rodeado de tapeçarias caríssimas, assim. Claro que talvez ele não deixou, o autor não explicou muito bem. Talvez ele não tivesse muita opção também, né? Tipo, ele tava ali, apesar de não gostar daquilo, achar aquilo uma ostentação enorme, ele estava ali. Era uma época em que, assim, as construções, bem, até hoje, né? Você olha aquelas catedrais, por mais que você não seja uma pessoa religiosa, você acaba entrando para conhecer tais igrejas, porque são obras belíssimas, né? Construções incríveis, aqueles vitrais, aquelas coisas. E você também tem a questão da pintura, da arte sacra, que é a coisa mais linda do mundo. Então, independente se você é cristão ou não, você acaba entrando e olhando aquilo porque realmente é muito belo. E assim, existiam igrejas que eram de ouro, e isso atraía os fiéis, né? Você entrar num local bonito, cheio de ouro, com tapeçarias riquíssimas. Por isso que ir à igreja, ir à missa, era um evento social. E o autor também menciona a questão do ideal de santidade. E saindo agora um pouco do livro, por exemplo, as pessoas têm uma ideia de que para você ser santo você tem que ser casto no sentido de virgem, né? Tem que ser virgem. E não, porque nós temos vários santos que eram casados, né? Tem sempre o marido e a mulher e tal, mas que são exemplos de vida para ser seguida. Eu acho muito bonito as histórias de santos, é uma coisa que me interessa muito, assim, eu gosto muito de ler, assim. Isso é uma questão particular, não tem nada a ver com o livro. Mas ele vem falando sobre os tipos de santos, né? Que você encontra lá na página 296. Ele fala que nessa época existiam grandes santos que foram grandes ativistas. Então ele dá alguns exemplos aqui de Francisco Xavier, Inácio de Loyola, Vicente Ferrer, João de Capistrano, Bernardino de Siena, entre outros aqui. Então ele comenta muito sobre esse ideal da santidade. O que eu acho interessante é porque essa questão de santidade, ela também foi romantizada. Então, da mesma forma que você tem o romantismo cavaleiresco, você tem o romantismo de santidade. E assim, eles são muito parecidos entre eles. Por exemplo, então ambos têm um ideal de vida, né? Tanto o ideal cavaleiresco quanto o ideal de santidade, né? Existe um ideal de vida a ser seguida. Você tem a questão da literatura, né, um ideal literário que você encontra nos dois, e uma certa devoção, tanto no romantismo cavalheiresco como no romantismo de santidade. Apesar que essa questão de religiosidade diária muda um pouco a questão do nome, porque por mais que dentro desse romantismo de santidade você tenha essa religiosidade, essa devoção diária, dentro do romantismo cavalheiresco você tem um ideal que é sagrado, né? É uma devoção, mas ela não é religiosa no sentido de uma divindade, né? De um ser, mas de um ideal de vida. Ai, gente, tem umas ilustrações incríveis dentro deste livro. São ilustrações lindíssimas.
E aqui finalizamos o capítulo 13 do Outono da Idade Média. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!